Conflicto de espaço, Conflict in Space, Conflito no Espaço, dublado por mim, Shaul, pela própria legenda já contida no vídeo. Uma revelação de Esoteric Golden Spirit. Este vídeo revela os verdadeiros motivos problemáticos sociopolíticos e econômicos e desumanos em que vivemos na Terra. Mas temos a ajuda da luz e precisamos nos ajudar em unirmos no amor incondicional. O conteúdo desta matéria nos ajudará a entendermos tudo. Veja até o fim. E gratidão a todos que sintonizam nesta frequência da verdade. Desde fevereiro de 2014, uma série de eventos significativos ocorreram envolvendo o planeta Terra. No que se segue, iremos detalhar alguns desses eventos da mesma maneira como eles nos foram apresentados por representantes de uma civilização siriusiana avançada do sistema da estrela Sirius A. A informação foi dada por Amun, a comandante da Anais Anesh, a nave-mãe siriusiana. Complementos foram feitos pela própria nave-mãe gigantesca e por uma entidade do plano causal chamada Salash. Em março de 2014, Salash parecia estar ora sob o aspecto de um ser de luz, a partir do plano causal, ou equipado com um corpo físico como um siriusiano sênior, pertencente à tripulação da nave-mãe, nos detalhando os eventos atuais. Conflito no espaço. Neste documentário apresentaremos informações importantes sobre um conflito espacial de grande magnitude que foi anunciada a nós por Amun no início de fevereiro de 2014. Naquela época, a nave-mãe siriusiana, que está estacionada perto da Terra, foi atacada por uma frota gigantesca de naves inimigas pertencentes em grande parte a uma civilização reptiliana do mal e seus aliados, os Grey Cinzas e outras civilizações mal intencionadas. Tendo sido informado deste conflito, tivemos a oportunidade para testemunhar alguns momentos marcantes diretamente no plano etérico. Os siriusianos nos deram permissão para embarcar na nave-mãe durante o conflito e ainda nos forneceu detalhes importantes de terrível batalha cósmica realizada. Há algumas referências de vídeos para uma grande frota que foi detectada e filmada no espaço no ano de 1996. No entanto, o que aparece no vídeo não tem nada a ver
com o que vimos do conflito que nos referimos. Ao contrário de esferas de luz sobre esses vídeos, as naves dos reptilianos que se viu eram todas pretas ou de uma cor muito escura, sem brilho algum. Embora seja bem conhecido que a aliança benéfica entre os siriusianos e muitas outras civilizações avançadas em nossa galáxia estejam em conflito permanente com os reptilianos e seus aliados. A recente batalha cósmica que nós testemunhamos lá fora se destaca em intensidade no seu âmbito de qualquer outro conflito nunca antes relatado entre essas civilizações em nossa galáxia, nesses quadrantes perto de nosso planeta. Embora essas alianças poderosas ajudem a defender nosso planeta e a humanidade, não devemos ser ingênuos e pensar que tudo está calmo e pacífico em torno da Terra neste período de transição para um nível de vibração mais elevado. Gostaríamos de dizer que, muito pelo contrário, a situação é tensa e é apenas a questão de tempo antes que tudo seja revelado em detalhes para a humanidade. O problema deste conflito no espaço é que ele se torna muito mais complicado à medida em que a luta continua em vários planos de existência ou dimensões, fisicamente 3D e no etérico 4D, com importantes repercussões sobre os planos astrais mais sutis e no mental. O que complica a compreensão deste conflito é que o tempo de referência foi manipulado. Portanto, do ponto de vista da ciência moderna e como a maioria das pessoas percebem o tempo, este conflito já ocorreu. Mas ao mesmo tempo também podemos dizer que ainda continuará durante algum tempo, embora na realidade já está terminado, como já vimos. Na realidade, vimos com grande precisão quantidades enormes de naves reptilianas unidas pelo mal sendo destruídas pelos siriusianos e seus aliados durante os conflitos. A frota de naves reptilianas e aquelas que estavam associadas a elas foram literalmente destruídas, isto é, desintegradas. Mesmo que o conflito ainda pareça se desenrolar no que chamamos de futuro, vamos explicar isso com mais detalhes. Primeiro devemos explicar a razão subjacente deste conflito espacial atroz. Quanto aos seres extraterrestres benevolentes, a maioria das pessoas pensam neles erroneamente apenas como seres etéricos, gentis e seráficos, incapazes de lutar ou de realizarem guerras heróicas.
Na realidade, existem ferozes batalhas e guerras violentas ocorrendo nas profundezas do espaço, entre civilizações benevolentes e malévolas, cuja participação envolve a segurança da nossa vida. A partir dessa perspectiva, muitos filmes e programas de TV que são sucesso de ficção revelação estão bastante perto da verdade, na sua representação de conflitos espaciais. Os extraterrestres, mesmo aqueles que são benevolentes, têm as suas próprias alianças e problemas que envolvem suas batalhas em se defenderem ou lutarem por suas liberdades, da mesma forma que a humanidade faz hoje. Nesse momento, a raça humana passa por uma fase delicada em seus desenvolvimentos espirituais e tecnológicos. Estamos muito satisfeitos de sermos ajudados e defendidos por algumas das civilizações mais avançadas e mais benevolentes, mas a situação é bastante complicada. Embora eles nos ajudem de uma maneira maravilhosa e generosa, isso não significa que devemos deixá-los fazer todo o trabalho sozinhos. Como muitos parecem estar inclinados a acreditar. O fato de algumas entidades do plano causal, tais como Negal e Salash, que surgiram diante de nós, como parte da nossa estreita relação com os representantes siriusianos, realizando operações para apoiar a humanidade, indica que as implicações do plano cósmico são muito graves e estreitamente interligadas dentro do nosso sistema solar. É por isso que viemos a vocês de forma positiva e inabalável para informar aqueles que desejam aprender sobre a situação atual e dar-lhes a oportunidade de fazer escolhas ou até mesmo iniciar uma missão para o bem-estar do nosso magnífico planeta. A principal razão para o ataque brutal reptiliano contra a nave Anais Anesh foi porque eles estavam profundamente perturbados pela intensa purificação do nível etérico da Terra. Durante milênios, os reptilianos tomaram o controle desta dimensão sutil do nosso planeta, implantando muitos dispositivos perigosos para nós, tidos como veneno. O controle etérico da Terra foi sua principal arma para manter a raça humana em um estado de total obediência e assim forçá-la pelas emissões fortes em frequências muito baixas de vibração. A consistência das linhas de tempo que tiveram lugar em 2012, a intensificação gradual da frequência vibracional da Terra e ações contínuas da Aliança Alienígena Benevolente, apoiando a transformação da espécie humana e do nosso planeta. Todos esses fatores associados ajudou o plano etérico da Terra a purificar-se gradualmente. Nos seres humanos, essa purificação já começou com a exclusão de muitos obstáculos ao pensamento superior, combatendo a inércia. Isso contribuiu para a criação de condições específicas, permitindo em seguida uma série de acontecimentos do mundo dinâmico para ocorrer. E
também tem uma ligação direta com a evolução da espécie humana, com seu progresso espiritual e tecnológico. Todas as condições permitiram que civilizações extraterrestres benevolentes, extremamente avançadas, implementassem uma série de ações significativas no passado de nossa sociedade que são capazes de frustrar a manipulação do espaço-temporal das espécies humanas pelos reptilianos. Os efeitos benéficos destas implementações no nosso passado já começaram a aparecer, tornando-se sementes germinadas e trazendo extraordinárias transformações que estão perto de ocorrerem no nosso planeta. Até recentemente, tais ações não teriam sido possíveis devido à presença reptiliana do plano etérico, que tem gradualmente levado a sua influência terrível sobre a humanidade. Se tais ações tivessem tomado lugar antes do momento certo, teriam desencadeado confrontos violentos em nosso planeta e na sua atmosfera, chocando a espécie humana e cancelando o plano do progresso espiritual da Terra. A situação é completamente diferente hoje, e que perturba profundamente os reptilianos e seus aliados do mal é o fato deles já não poderem manipular o cronograma de espécie humana. Os reptilianos estavam acostumados a criar bolsões temporais em que eles praticamente confinavam a espécie humana, impedindo-a assim de sair fora e assim seguir o caminho de sua própria evolução natural. Os reptilianos e os Greys cinza têm gerado vários bolsões temporais. E por longo tempo, o mais conhecido dos que duraram 40 anos foi a experiência Filadélfia. Dentro dessas bolsas temporais, a humanidade tende a reviver a moda do passado, como na indústria da moda, música e outros aspectos da vida relacionados à década de 1940 ou 1950 ou mesmo antes. Isso não é nada diferente da manipulação psicológica pela qual a espécie humana é encorajada a permanecer obediente e orientada para a família, para consumir e trabalhar mais e mais. Paradoxalmente, ao longo dos últimos 70 anos, a espécie humana tem subido rapidamente do ponto de vista tecnológico, muito mais rápido do que teria sido o caso em circunstâncias normais. Reptilianos querem um estágio de progresso técnico, e isso é conseguido de forma que eles possam obter o controle da população através do uso da técnica de nanotecnologia. Infelizmente, a maioria das pessoas não podem nem compreender ou entender essas coisas. Dessa forma, o avanço tecnológico da humanidade não progrediu. Com respeito à nossa capacidade de compreender o aspecto emocional e sutil. É precisamente por isso que os siriusianos nos disseram que nós precisamos atingir gradualmente um nível mais elevado emocional que está em fase com o progresso atual da ciência. Dessa maneira, a evolução da espécie humana experimentará um salto significativo, de modo que já não se limitará a essa fase inferior pela falta de sensibilidade e emoções, uma fase em que a espécie humana já esteve localizada e em certa medida ainda está.
Salash deixou claro que nos próximos anos os siriusianos fariam o desenvolvimento da parte emocional na tecnologia atual, especialmente para computadores e softwares, permitindo à raça humana evoluir rapidamente. A integração das emoções na tecnologia atual será alcançada através de mudanças estruturais que já foram feitas no plano etérico da Terra. Vamos agora explicar brevemente o significado. No final de 2012, a frequência vibracional da Terra foi fragmentada. Um fenômeno conhecido pela física quântica que recebe o nome de cintilação quântica. Essa separação resultou em duas frequências vibratórias, muito próximas umas das outras, no entanto, mesmo que os valores numéricos fossem quase idênticos, eles funcionavam com duas frequências de energia separadas. Desde essa altura, a Terra nunca foi definida por uma única faixa normal, mas por duas frequências de energias diferentes. As condições são idênticas à de dois elétrons na mesma órbita de um átomo. Aparentemente, os dois elétrons devem ter a mesma frequência, mas cada um deles tem sua própria frequência específica, porque um elétron tem uma carga positiva enquanto o outro tem uma carga negativa. Aqui a frequência base geral de ambos os elétrons é considerada como sendo a mesma, apesar de ligeiramente diferente. Mas elas são diferentes. O mesmo modelo pode ser aplicado à principal frequência vibracional da Terra, que se divide em dois conjuntos de diferentes frequências de energia. Além disso, as duas frequências não são isoladas e a ligação entre elas é fornecida por uma frequência intermediária. E assim chegamos a um aspecto importante da realidade cósmica: planetas, estrelas e, em geral, todos os corpos celestes não são apenas objetos materiais inertes, como reivindicado pela ciência moderna, mas eles são animados por uma consciência, embora esta não pareça existir, tendo sido impregnada pela ciência materialista, que as condições nos levam a pensar de forma consistente que estes são apenas os nossos e equívocos que falam quando dizemos que um planeta ou estrela não pode ter vida, ou estar vivo e consciente. Na verdade, quase tudo o que existe em um nível hierárquico e social na vida das pessoas pode estar na vida de todo o cosmos também. Família de sóis e planetas, casamentos, família, crianças, influências, conflitos, hierarquias e etc. Quase tudo o que podemos pensar no pequeno mundo de nossas vidas é transposta também para uma escala macrocósmica no grande universo que nos rodeia. Portanto, podemos dizer que os planetas, estrelas, satélites naturais, cometas, asteroides e outros corpos celestes são de alguma forma animados.
é que o seu nível de consciência e manifestação se encontram em uma oitava existencial diferente de um ser humano, de modo que não podemos perceber com nossos sentidos ordinários. Então, um planeta aparece como um ser. Mas a um nível diferente de consciência da realidade espaço-temporal. Ele está vivo, ele vibra e é expresso em forma cósmica, de acordo com as suas características específicas. Levando tudo isso em conta, todas as frequências de vibração de um planeta são as mesmas frequências que a alma deste planeta pode manifestar. O problema atual da Terra, Gaia, é que ela não pode manter-se sozinha na frequência intermediária que liga os dois conjuntos de frequências de vibração resultantes da cintilação 2012, isso porque a Terra Gaia está num período que é definido como convalescência, uma fase de transição de uma condição de existência a uma condição mais elevada. Portanto, para promover o processo de ligação entre as duas frequências principais, os siriusianos assumiram e apoiam a transição. A frequência intermediária é uma frequência do plano etérico, mas é a maior do que a consciência dos reptilianos. Os reptilianos tentaram assumir o controle da frequência intermediária mais importante, como fizeram anteriormente com outras frequências do plano etérico. Suas tentativas falharam completamente porque os siriusianos foram os empurrando para fora cada vez. O conflito espacial entrou em erupção em torno dessa frequência etérica da Terra Gaia. A razão para o ataque desesperado dos reptilianos não era para assumir o controle do seu planeta ou ligado à transformação espiritual da espécie humana. Na verdade, eles estavam lutando para ganhar a supremacia sobre o plano etérico em torno da Terra Gaia. Os reptilianos lutaram pelo controle desta frequência, muito importante e especial no etérico. Dessa vez, nem a Terra Gaia nem os seres humanos estavam nos interesses dos reptilianos. Eles estavam apenas interessados por seres extraterrestres que apoiam essa frequência. Os siriusianos, com a destruição dos siriusianos e também da nave-mãe Anais-Anesh, teria significado que os reptilianos tomassem o controle da frequência intermediária, o que poderia ter levado ao pleno controle da parte da humanidade, porque eles tinham acesso aos dois conjuntos de frequências principais que governam o nosso planeta. Embora os reptilianos estejam cientes de que eles não podem derrotar os siriusianos, eles, no entanto, esperam atrasar no seu plano para ajudar a humanidade. Qualquer atraso na realização dos objetivos espirituais da humanidade dá-lhes uma outra oportunidade de serem alimentados. Este é precisamente o que eles continuam a esperar: atrasar o processamento. A ascensão da humanidade rumo a uma frequência vibracional da consciência superior. Eles esperam atrasar o processo para sempre, na esperança de que a solução final seja finalmente encontrada, que isso garanta a vitória final sobre o nosso planeta e sobre a humanidade.
Precisamente por isso eles agem tão desesperadamente agora, agarrando-se a tudo e a todos aqueles que ainda têm ressonância de frequências baixas em suas auras. Eles nunca deixaram, por todos os meios, de criarem situações e as circunstâncias que gerassem medos, vícios ou tendências fanáticas aos seres humanos, uma vez que essas emoções negativas são, na verdade, o seu alimento. Isso é o que os mantém vivos. Quando o conflito eclodiu, a nave-mãe Anais Anesh foi posicionada atrás da Lua no seu canto inferior direito. A posição da nave-mãe no espaço não permanece a mesma, no sentido em que não se segue uma órbita específica, mas muda sua posição periodicamente conforme necessário. Em geral, a Anais está posicionada perto do limite exterior ao campo magnético da Terra. A grande escala de conflito espacial é dificilmente concebível pela mente humana. Os reptilianos têm usado uma arma avançada surpreendente. O ataque frenético em Anais, que conseguiu destruir uma área relativamente grande da parte inferior da nave correspondente à sua camada mais física, a criação de uma lacuna relativamente grande na parede da nave física. O dano foi possível porque o campo de energia que protege a nave contra impactos físicos e nos seres foi perfurada na área 287 por reptilianos nessa área em particular, o que permitiu-lhes bombardear a camada física de enorme construção. Logo após a violação, formou-se um escudo de naves de combate umas ao lado da outra, criando uma proteção permanente da Anais, formando um perímetro de defesa antes da quebra durante o tempo necessário para recarregar o campo de energia. Isso foi fundamental para limitar os danos e restaurar a invisibilidade da nave-mãe. Uma vez que essa ação defensiva foi concluída, pequenas naves de combate siriusianas, cujos pilotos são chamados de purificadores, foram espalhadas na área. Podemos estimar que cerca de 50 milhões desses dispositivos se envolveram nesse momento. Esta é obviamente uma enorme frota, mas a frota de reptilianos era muito maior, verdadeiramente gigantesca. Por outro lado, o número de purificadores de limpeza sobre a nave-mãe Anais Anesh eleva-se a cerca de 280 milhões de pessoas, apenas uma parte do que foi enviado para o espaço nessa ocasião. Uma pequena nave siriusiana interceptora é impulsionada por um único purificador. Os purificadores são seres siriusianos especialmente treinados para as guerras cósmicas e sua eficácia na realização de seu trabalho é incrível. Nós iremos fornecer mais detalhes sobre os purificadores. Tudo a respeito dessa guerra no espaço soa como ficção científica, especialmente para as pessoas que nunca experimentaram, contato direto com representantes de civilizações extraterrestres.
muito avançadas e que não são treinados nos planos mais sutis de existência em que esses seres agem. Nós vivemos para testemunhar a fase final do conflito e pode dizer que não fomos os únicos a participar nessa guerra no espaço de grande magnitude. Há evidências para apoiar essa afirmação e no momento apropriado elas serão liberadas através de canais de notícias de TV. A nave-mãe siriusiana Anais Anesh afirmou claramente que um flash de luz de vários segundos foi o primeiro elemento visível desde o nosso planeta quando a batalha espacial começou. Ela veio da parte inferior direita, na parte traseira da Lua. Esse evento coincidiu com o momento exato em que os reptilianos causaram uma brecha no fundo da nave-mãe. A enorme frota de reptilianos e seus aliados também foram observadas a partir da Terra. Ela incluiu dezenas de milhões de pequenas naves, incluindo algumas grandes naves todas pretas que puderam ser vistas. Elas eram visíveis porque estavam refletidas na luz do Sol. A visão desta enorme massa de naves pretas indo em direção à nave-mãe para o ataque mostrou-nos a verdadeira dimensão deste terrível conflito. Mais uma prova que guardará lugar para demonstrar o tamanho que essa grande batalha espacial tomou. Serão visíveis depois de um período em que um exame dos chamados meteoros entrarem na atmosfera da Terra sem qualquer explicação plausível astronômica, porque não será a época do ano, aquela quando as chuvas de meteoros geralmente aparecem no céu à noite. A passagem de tais meteoros será excepcionalmente longa e não será feita de rocha sólida, mas de restos de metais resultante do ataque à nave-mãe Anais e da destruição de embarcações menores. Portanto, teremos prova inegável deste terrível conflito no espaço. Além disso, como foi dito a meu amigo Siriat, há uma foto tomada a partir da Terra no momento do ataque reptiliano. O flash da explosão foi enorme e foi visto muito claramente a partir da Terra. Siriat disse que no instante uma foto foi tirada por um satélite da NASA. Também foram mostradas imagens nítidas de como o anúncio seria feito ao mundo em que aparecem fotos tiradas durante o ataque a Anais. Aqui você pode ver a cópia virtual do que a evidência que se destina para ser apresentado no futuro. Ele foi reproduzido o mais fielmente possível usando a foto da Anais mostrada por Siriat. Os cientistas vão certamente tentar explicar isso de várias maneiras e eventualmente vai se concluir que é o reflexo da luz solar sobre a superfície de detritos do espaço exterior. Na verdade, como já vimos, a verdadeira explicação é muito diferente.
Também foi mostrado para Siriat as imagens reais da retransmissão de notícias de televisão. Anunciado o evento em inglês, mas ele não foi capaz de anotar a data da emissão. A apresentadora do jornal era uma mulher loira. Enquanto ela falava, 3 imagens mostrando os segundos da explosão tomada pelo satélite da NASA apareceu na tela, uma seguida da outra. O primeiro mostra a explosão no momento do impacto, em seguida a expansão da luz e a extinção final, tudo em um fundo de uma banda com uma série de personagens no canto inferior direito da tela. Nós não poderíamos reproduzir esses dados parcialmente, porque Siriat era incapaz de compreender claramente os detalhes. A voz da apresentadora disse que os investigadores da NASA tinham tomado uma imagem estranha observando uma área perto da superfície da Lua. Ela continuou dizendo que a luz brilhante tinha atraído a atenção de cientistas e eles pensaram que era um reflexo da luz solar. Em escombros cósmicos. Para o fim da informação, será mostrada 2 imagens com o brilho, cercado por um círculo vermelho, um mostrando o grande brilho e outro com o brilho, estendendo-se para o canto superior direito da tela, revelando os detalhes da explosão no espaço exterior. Siriat podia ouvir a informação sobre um futuro. Ele não entendeu todas as palavras, mas enviou o que a apresentadora disse. Aqueles que estão interessados nessas informações irão dizer que essa explosão foi realmente de um OVNI. Siriat em seguida ouviu uma discussão sobre as dimensões deste UFO, dependendo do tamanho da faísca, mas não pôde compreender o significado do resto da discussão. O fato de que a nave-mãe Anais teve a parte inferior destruída fisicamente prova que os reptilianos conseguiram perfurar o escudo de energia da nave, tornando-a vulnerável por um curto período de tempo. Tanto quanto eu entendo, os siriusianos poderiam facilmente recuperar todos os detritos resultantes do conflito, mas eles não vão fazê-lo, de modo a permitir que a humanidade note que algo estranho está acontecendo lá. Será precisamente a mesma abordagem que eles usaram no caso do cometa Aison, em que se permitiu que alguns elementos perturbadores fossem revelados apenas o suficiente para um monte de gente fazerem uma série de perguntas. Então, quando a evidência será revelada? O conflito continua sempre além do tempo, como nós falamos? Ou será que ele já terminou? O aspecto mais difícil deste conflito reside na compreensão do seu período de tempo. A nave-mãe Anais sublinhou que o conflito entre reptilianos e siriusianos, mesmo que tenha ocorrido neste período, para nós em fevereiro de 2014, também tiveram
repercussões no século passado, durante o qual foi observado o documento. Fortes influências manifestaram-se entre 1940 e 1960, quando um tipo de escudo de energia temporal foi criado, o chamado tempo de jogo, manifestando-se sob a forma de tempo laços revelando eventos passados a partir do futuro e vice-versa. Essa terrível batalha, o conflito em nossa percepção, aconteceu em fevereiro de 2014 e já foi observada e fotografada, e até mesmo filmada no passado. Tão surpreendente quanto parece o ataque reptiliano já ter sido observado no passado também, a evidência, portanto, já existe. E virá o tempo quando elas voltarão a aparecerem e serem confirmadas. A NASA e os russos têm um arquivo secreto de eventos e informações do passado do que não vão fazer sentido e que não poderão ser entendidas agora. Salash veio trazer outras confirmações sobre o assunto, dizendo-nos que, embora o espaço de batalha ocorra no presente, também teve um impacto sobre o passado. Ele acrescentou que alguns dos eventos que se desenvolvem rapidamente agora são resultado de uma série de alterações principais que foram feitas no passado e tornando-se possíveis por esta grande guerra no espaço. Usando a realidade deste conflito, os siriusianos têm implementado alguns germes em momentos cruciais do passado que estão começando a mostrar seu efeito agora. Ao fazer isso, os siriusianos realmente desejam abrir algumas janelas de tempo ou portais de energia. Ao fazer isso, eles têm em mente a hora onde o evento será acionado e os seus efeitos, um assunto que detalhamos em nosso documentário sobre o cometa Ison. Embora os eventos irão acontecer no futuro, os siriusianos pretendem criar portais de energia no presente, através do qual eles vão enviar uma porção específica de energia do evento para aquelas pessoas que estiverem lá no futuro já preparadas. Isso significa que algumas pessoas que estiverem realmente preparadas e espiritualmente evoluídas receberão peças de energias do evento, mesmo antes dos eventos acontecerem. Para nós que estavam assistindo o conflito no espaço, a experiência foi marcada por um pequeno número de elementos muito interessantes. Embora o conflito seja realizado fisicamente na 3D, observou-se uma vez no plano etérico de 4D. Inicialmente, tentamos obter informações mais perto da zona de conflito no plano 3D, mas não conseguimos chegar perto o suficiente. Fomos proibidos de acessar devido a algum tipo de escudo de energia invisível que parecia uma superfície dura que teria sido colocado pelos reptilianos. Pudemos ver a nave-mãe e enormes frotas de naves reptilianas e siriusianos, mas não fomos capazes de ir além deste escudo, tanto quanto pudemos ver os reptilianos que estavam atacando em ondas.
e depois fizeram uma pausa entre os ataques. Também foi aberta uma violenta batalha que teve lugar durante os últimos ataques das naves piratas de assalto reptilianas e a forma incrível em que elas foram completamente destruídas em alta velocidade pelos caçadores de Sirius. E com tudo isso podemos agora dizer que há muitas semelhanças entre o verdadeiro conflito no espaço e como alguns filmes de ficção revelação científica retratam as guerras espaciais, mas é aí que se para a comparação, porque esses filmes nunca se voltarão para o realismo da batalha e seu impacto terrível que assistimos. Embora a batalha teve lugar no plano físico, temos observado uma vez no plano etérico, onde em princípio não nos arriscamos. No entanto, podemos sentir o impacto extraordinário e a forte impressão de que essas armas de energia atrozes têm sobre nós. Pareciam lasers, mas estavam bem cientes de que eles estavam usando uma outra forma de energia muito mais intensa. Por alguns dias, nós não pudemos compreender a origem do escudo de energia, nem a causa subjacente da resistência. Finalmente entendemos que estava intimamente ligado ao escudo de energia, um círculo temporal projetado pelos reptilianos. No lado prático, vimos o conflito ocorrer em um loop de tempo. Vendo que não conseguíamos penetrar o escudo mais perto da área de conflito, pedimos ajuda e em seguida algo surpreendente aconteceu. Recebemos uma mensagem telepática da nave-mãe Anais Anesh, que era diferente na medida em que se fez sentir ao longo de outras mensagens, em um nível sutil, e a comunicação é possível por telepatia. E a transmissão direta de estados ou ideias emocionais que são muito mais complexas e diversificadas do que essa língua nunca poderia voltar. Nós imediatamente percebemos que a resposta telepática emitida pela nave-mãe foi o ato de uma egrégore masculina, mais específico e mais profundo do que os contatos anteriores e que estávamos habituados. Em certo sentido, pode-se dizer que Anais se tornou mais masculino, certamente devido ao conflito cósmico em que se enfrentaram. Percebemos seu nome foi agora pronunciado Anais, com destaque para a primeira letra. Fomos informados de que o nome vinha do Sol central da nave, que é sua contraparte masculina. Basicamente, o nome da nave foi o mesmo, mas o foco diferente. Um conjunto de mensagens indicou que o contato telepático, nessa altura, foi feita com a parte masculina da nave. Anais. Foi então onde percebemos que precisávamos ir além da barreira do tempo. Tivemos que ligar a fonte de alimentação da nave-mãe ao Sol central, uma vez que a ligação telepática foi estabelecida com a Anais. Pudemos facilmente atravessar o escudo, deslizando para o outro lado. O que vimos logo que nós caminhamos através do escudo de energia.
Foi realmente um enorme campo de batalha, exceto que ele teve lugar no espaço exterior. Nós então delineamos os inúmeros pedaços de detritos da terrível batalha. A nave-mãe tinha um tamanho gigantesco, com um diâmetro de cerca da metade ao tamanho do planeta Terra, com um enorme buraco em sua parte inferior, através do qual podemos ver o metal torcido e os elementos da estrutura interna. Também se pode ver uma grande atividade de reparo estava em andamento para construir as camadas interiores e a estrutura exterior da parte danificada. Algumas naves espaciais esféricas menores pertencentes à Aliança Benevolente também foram estacionadas perto da nave-mãe. Nós não sabíamos o que as civilizações elas pertenciam. O campo de batalha estava cheio de batalhas remanescentes e não havia nenhuma nave reptiliana. Os destroços pareciam pequenas bolas de metal preta e inertes, flutuando no vazio cósmico. A formação de embarcações menores pertencentes aos purificadores giravam em torno da nave-mãe. Podemos ver que tudo era mais escuro e mais difícil, como se o próprio plano etérico estivesse começando a se purificar na sequência do conflito. Fomos imediatamente lançados a bordo da nave-mãe, dessa vez num espaço que pertencia à zona de 3D, mas passamos a ver tudo a partir do plano etérico de 4D. A Anais, o sol central da nave, cumprimentou-nos com a sua presença, do sexo masculino concreto e solar. Ele disse que o estado alterado se dava pois precisavam usar a Gregory mais masculina, porque os siriusianos estavam em alerta e em tais circunstâncias uma frequência diferente era necessária para aumentar a eficiência de toda a tripulação. Podíamos sentir claramente a atividade do tipo militar, o foco mental extraordinário e capacidades organizacionais dos seres siriusianos permeavam o ar. Podemos sentir que todos a bordo da nave-mãe estavam em estado de alerta, mas também vimos a dignidade incomparável e nobreza de caráter dos siriusianos, cujas circunstâncias eram evidenciadas e colocadas em prova. Nesta ocasião, a Anais nos permitiu ver a Amun, a comandante da nave-mãe. Fomos para outra parte da nave. Amun estava usando uma roupa nova semelhante à que conhecemos, mas não mais azul, mas um intenso marrom avermelhado, com tons vermelhos de Borgonha. Percebemos que o equipamento novo, justamente com sua atitude de extraordinária precisão, confiança e dignidade, duplicou o seu foco mental peculiar, o que fez ela ficar ainda mais bonita do que antes, dando-lhe uma aura muito especial. Anais nos disse que nessas circunstâncias a nave necessitava de um tipo diferente de organismo. Ela tinha uma nova estratégia de defesa, novas táticas a serem implementadas. Uma nova maneira de implantar as forças foi contemplada. Assim, a nave foi tomada por sua natureza masculina. Essa é a natureza do problema, o que garantiu a segurança por determinação da linha. Os siriusianos não atacaram os reptilianos, mas em vez disso estabeleceram
uma área para além do qual, se os reptilianos e seus aliados cruzassem, eles seriam destruídos. Embora o número de naves reptilianas ultrapassassem 100 milhões, nenhum sobreviveu. A frota toda foi destruída por um tipo de arma de implosão de energia que quebra a conexão entre o aspecto biológico e o material. De todas as aeronaves de combate. Comparado a isto, quando levantou a questão da não violência, a ANAIS disse que eles estavam em total conformidade com isso, porque só as naves foram destruídas. Enquanto os controladores reptilianos foram imediatamente teletransportados a outras naves de apoio e planetas ou setores da galáxia por meio de teletransporte com energia de onda da tecnologia que tem a nave. Graças à ligação entre as pequenas naves pilotadas pelos purificadores e a nave-mãe, a distribuição dos reptilianos foi feita tendo em conta a frequência de ressonância específica de cada um deles naquele momento. Assim, os reptilianos não foram mortos, apenas suas naves foram totalmente destruídas. Nos foi apresentado como isso foi realizado, e pudemos ver algo que parecia uma mola de raio trator saindo da nave de um purificador que enrolava a nave inimiga. Neste momento, quem estava dentro da nave foi teleportado instantaneamente, seguindo pela implosão da nave de metal, que era reduzida a um montão de metal preto, cuja totalidade de energia era extraída. Em seguida, a ANAIS nos permitiu chegar mais perto do seu núcleo, em que está localizada a fonte de energia, o Sol central da nave-mãe. A ANAIS nos mostrou como a energia que vinha do Sol criava, entre outras coisas, o escudo de energia que protege ambos os níveis físicos e sutil da nave-mãe. Ela também nos fez perceber que a parte superior da nave, que tem a forma uma pera e o lugar onde uma ligação com um túnel de energia é criado e que é utilizado para recarregar a nave-mãe, usando o plasma de uma estrela. A ANAIS nos disse que assim que o trabalho de reparação fosse concluída, o plasma vindo do nosso Sol serviria para recarregar a parte física e sutil da nave. Este processo é muito mais complexo e vai ser descrito no segundo episódio da nossa série Terra Galáctica, onde também vamos incluir uma descrição detalhada da estrutura das naves-mães Siriusiana e a forma como elas são construídas, a sua fonte de energia e outros aspectos interessantes destas construções gigantescas, que em tamanho podem ser comparados com os planetas. Durante esse momento em que a ANAIS nos davam essas explicações, pudemos ver 4 naves espaciais esféricas estacionadas nas proximidades, pertencentes a outras civilizações da Aliança Benevolente, que vieram para ajudar os Siriusianos. Eles pareciam velados, o que significa que sua frequência vibracional não nos foram totalmente conhecida.
Tanto quanto nós podemos dizer, as suas cores eram diferentes. Um deles era acastanhado, enquanto o outro era laranja. As naves foram implantadas em uma escala de treinamento perto da nave-mãe siriusiana, ajudando ao lado das naves dos purificadores, na reparação da parte danificada. Em seguida, notamos um fluxo de energia que delas emanavam como um catalisador, concentrando-se na parte destruída. E o corpo mental da nave-mãe foi reparado nesta parte, e em seguida foi a vez de seu corpo energia etérica. Finalmente, o corpo físico da nave danificada começou a reparar-se sozinha para encontrar a forma que tinha antes do ataque, naturalmente átomo por átomo, usando a condição de ressonância que foi criada em conjunto com a tecnologia siriusiana extraordinária. Nós também podemos ver muitas mais pequenas embarcações que pertenciam à frota aliada. Ao lado dos purificadores, eles protegeram as operações de reparação contra um possível novo ataque de reptilianos e também ajudaram, amplificando a energia para proteger a nave-mãe. Deste modo, a blindagem iria também incluir outras naves aliadas. Também se pode ver outras grandes naves da Aliança retornarem de uma viagem ao nosso Sol com a carga de plasma solar. Com reservas de energia, a nave-mãe poderia então ser reconstruída, e tudo foi reconstruído em uma taxa surpreendente. Em relação aos reptilianos, devemos insistir em um ponto interessante. A batalha no espaço não foi cometida para ganhar ou perder, porque eles sabiam perfeitamente que eles não poderiam derrotar os siriusianos. Como já dissemos antes, a verdadeira razão para este ataque brutal foi retardamento dos planos siriusianos na ajuda para a humanidade da Terra. Não importa os reptilianos terem sacrificado muitas naves de combate. Isto é devido à sua avançada tecnologia baseada em energia livre e tecnologia elétrica ou escalar que possuem de forma ilimitada, permitindo-lhes construir pequenas naves muito rapidamente. Um olhar mais atento sobre o volume enorme de naves de guerra pretas revelou alguns dispositivos dos reptilianos tinham pilotos, mas que muitos deles estavam vazios. Haviam muitos tipos diferentes de naves de combate na frota reptiliana, mas a maioria eram pequenas. Grande parte deles não continha as formas existentes e foram controladas remotamente por controles remotos, e isso é porque, ao contrário dos siriusianos purificadores, a população reptiliana é muito menor. Embora nada explícito que não foi revelado, acreditamos firmemente que os siriusianos estavam cientes da iminência de um ataque surpresa. Eles poderiam ter facilmente se prevenido e evitado danos, porque sua tecnologia é incrivelmente mais avançada. No entanto, é altamente provável que os siriusianos tinham estudado os prazos e viram o que aconteceria no futuro se eles concordassem que a luta ocorresse. A ideia era ver se eles seriam capazes de suportar tanto o que está acontecendo na Terra neste momento em relação à criação de energia realizada pelo cometa Ison e a chegada futura do evento.
Por alguma razão, o ataque dos reptilianos deveria ser permitido. E que a razão é que ele deu a oportunidade para os siriusianos implementarem uma série de elementos-chave do passado do nosso planeta para os efeitos começarem a dar frutos nos dias atuais, fazendo assim como um catalisador para a transformação do estado de consciência nosso e do nosso planeta. Embora os cronogramas estejam mudando constantemente dentro de certos limites, os siriusianos sugeriu-nos que desde a queda de 2013, a humanidade ganhou claramente a sua batalha contra a cabala escura do mal na Terra, suportado pelos reptilianos independentemente da linha do tempo que seria. A partir daquele momento, no entanto, eles também salientaram que a duração da batalha dependeu unicamente dos seres humanos. Eles nos disseram que a partir deste momento o resultado final da batalha não poderia ser mudado. A humanidade vai ganhar. Por outro lado, Salash revelou alguns elementos relacionados à psicologia atual dos reptilianos. Graças ao ataque desenfreado contra os siriusianos, eles esperavam ganhar tempo e atrasar a transformação do planeta, na esperança de que, ao fazer isso, eles seriam capazes de descobrir uma forma que poderia impulsioná-los no caminho da evolução, semelhantes aos siriusianos. Isso teria permitido eles exercer mais influência na galáxia e assumir o controle total do nosso planeta. No entanto, é um equívoco à base, porque não é possível atingir o mesmo nível que dos siriusianos, a menos que evoluam espiritualmente, assim como eles fizeram. Mas os reptilianos não estão de acordo com este caminho e estrutura mental, e isso os mantém separados da evolução. Podemos nos perguntar por que os reptilianos não entendem essa verdade simples. A resposta está na mesma forma como veem o mundo e tudo ao seu redor. Sua compreensão está preocupada com sua experiência como uma raça desde tempos imemoriais. Ao enviar suas frotas a muitos planetas ao longo do tempo, reptilianos têm usado uma estratégia perversa de batalha cósmica diante das civilizações muito avançadas. E uma vez no plano etérico, eles sempre tentam apelar para o ego, seus adversários, dizendo-lhes que eles são corajosos e fortes, porque eles optaram por permanecer na dimensão 3D, quando eles poderiam retirar-se para a dimensão etérica, mais sutil, mesmo que eles não pudessem chegar às suas frequências muito baixas. Ao fazer isso, os reptilianos estão tentando incentivar os siriusianos e outras civilizações que estão muito avançadas espiritualmente e tecnologicamente para se envolverem em conflitos. Infelizmente para eles, essas civilizações sabem muito bem que eles não devem atacar, mas em vez disso mantêm-se firmes. Em seguida, os reptilianos dizem que desde que os siriusianos e outras civilizações avançadas que evoluíram para níveis mais elevados e sutis não querem lutar, então eles não têm mais nenhum interesse no físico e deve deixá-los para fazer o que eles querem na dimensão física, porque eles eram corajosos e suficiente para ficar lá. O contexto em que os reptilianos levantam neste problema é muito perverso, mas os siriusianos não estão interessados nos reptilianos.
mas na evolução da monada, na busca pelo todo que é. Como também seguem o caminho do amor e altruísmo, eles têm o papel e a missão de manter a harmonia na galáxia e ajudar civilizações atravessando um dilema, respeitando os princípios invioláveis do Criador Todo-Poderoso. É por isso que a visão dos reptilianos é profundamente errônea. Esse tipo de perversidade é impressionante, mas demonstra ao mesmo tempo um terrível declínio da corrida. Reptilianos são inteligentes até certo ponto, têm tecnologia avançada, ainda têm alguns conhecimentos das leis universais, que se limita com o mundo físico, ou inferiores planos do etérico, ou umbrais. Eles não podem compreender os aspectos mais elevados dos planos superiores sutis, ou a forma harmoniosa em que o universo funciona devido às suas ressonâncias malignas e de seus projetos profundamente energizados em um egoísmo atroz. A forma perversa em que os reptilianos atuam também tem sido descrita na série de televisão Stargate SG-1, que sabe os seres, a antiga raça de construtores. Não interferem e não querem ajudar os seres humanos. A humanidade física no plano 3D, ao menos sob o pretexto de respeitar o seu livre-arbítrio. Por isso é uma espécie de reconhecimento das maneiras em que ser mal, reptilianos no nosso caso, pode agir como eles querem ao nível físico. Em outras palavras, cada um dos seus problemas precisa ser resolvido por si próprio, sem a intervenção de outras pessoas. Como defensores de tais argumentos insidiosos, os reptilianos ignoram o sentimento, compaixão, amor e ajuda, consequentemente desinteressados em altruisticamente apoiar e divinamente prestar assistência integrada que pode ser oferecida para aqueles que estão no caminho da evolução. Esse apoio é precisamente o que os siriusianos oferecem à humanidade, em uníssono com outras civilizações extraterrestres benevolentes, unidos em uma forte aliança galáctica. Depois da enorme frota reptiliana que foi completamente destruída nessa batalha cósmica violenta, muitos eram reptilianos, presos no nível etérico do nosso planeta e seus arredores, a uma altitude relativamente baixa. Em outras palavras, os reptilianos já não estão na proximidade física da Terra e não podem mais agir como fizeram anteriormente, porque a sua liberdade foi drasticamente limitada. Deste ponto de vista, perderam a grande batalha cósmica. Levou-os a um impacto dramático. Assim, após o conflito, muitos seres reptilianos e seus aliados foram forçados, até mesmo empurrados, para ficarem presos no plano etérico, perto da Terra. Devido a isso e à pressão sobre os reptilianos, o contato com seus pares em outros planetas pode ser evitado e impedidos de pedir ajuda, porque eles estão agora sob controle da Aliança Galáctica Benevolente. Em seu desespero e em uma tentativa de chantagear os siriusianos e aliados benevolentes para aliviar a pressão que exercem sobre eles, os reptilianos começaram a atacar e destruir os corpos etéricos de seres humanos na área etérica muito perto da Terra. Então, logo após o conflito espacial dado no físico,
Outra violenta batalha começou, que ocorre neste momento no plano etérico, entre os reptilianos que se hospedaram lá e purificadores do exército siriusiano. Este novo cenário é exatamente o descrito pela nave-mãe quando Anais mostrou a situação com o cometa Ison. Devido às frequências de reestruturação maiores que ocorrem no campo magnético da Terra e o resultado do espaço de batalha recentes, os maus espíritos dos reptilianos parecem ter saído de seus esconderijos para levarem os corpos etéricos de seres humanos, gerando medo e grande tensão. Eles fazem isso por meio de um tipo de arma que emite prana, um feixe de partículas que mata o corpo etérico do ser humano. Ou melhor, se desintegra, né? Em grande medida, o plano etérico se assemelha ao físico, exceto que pela frequência da matéria etérica e vibração é mais elevada nos planos etéricos onde foram confinados os reptilianos. Começaram a entrar nas pessoas e a habitar nelas, causando medo em suas almas. Eles levaram vários corpos etéricos com eles e destruíram outros, que fisicamente se reflete na morte rápida ou súbita do ser humano, inexplicada inesperadamente. No entanto, esse tipo de más ações são contrariadas pelas intervenções dos purificadores de Sírios que, usando suas naves equipadas com tecnologia altamente avançada, penetram no strip do etérico, que envolve a Terra, e destroem os reptilianos. Pelo que nos foi mostrado, há uma grande nave no comando, estacionada em alta altitude acima da Terra, que coordena todos os ataques conduzidos contra os reptilianos que permanecem no plano etérico menor, perto da Terra. Por outro lado, os reptilianos, incapazes de atacar os purificadores, usam o corpo etérico dos humanos como escudos. Dentro da seção do plano etérico em torno do nosso planeta, os reptilianos não têm naves, então eles se movem por dois tipos de plataformas oblongas, pairando logo acima do solo. Eles relatam uns aos outros onde atacar e depois vão sobre estas plataformas, onde levam os corpos etéreos dos seres humanos, como vimos no nível etérico, alocados para a Terra. As pessoas estão em um estado de choque e não são capazes de entender o que acontece. Eles não entendem por que duas civilizações extraterrestres lutam em nosso planeta. Tais batalhas, no entanto, foram realizadas muitas vezes na história de nosso planeta, até mesmo fisicamente. Elas têm sido vistas a partir do solo, como também em lugares no céu. Um exemplo notável é, por exemplo, a batalha surpreendente que teve lugar em 4 de abril de 1561, acima da cidade de Nuremberg, na Alemanha medieval, sendo documentada nos arquivos da época. Hoje, as batalhas travadas tomam fisicamente lugar no espaço profundo. Distante do nosso planeta, as batalhas são levadas ao nível etérico, tão violentas como elas são. Não duram o tempo suficiente para terem efeitos graves em nossa dimensão de existência. Mesmo assim, muitas pessoas estão agitadas porque não podem entender os fenômenos que são por vez testemunhados
Isso resulta em confusão porque muitas mortes súbitas ocorrem fisicamente, que são estranhas e inexplicáveis. A nave-mãe Anais nos disse que, embora batalhas ocorrem hoje no plano etérico em um nível paralelo ao físico, aonde vivemos como seres humanos com um corpo humano, o confronto entre purificadores e os reptilianos é tão violento que algumas das explosões ou momentos intensos dessas batalhas podem ser vistas também fisicamente. Por exemplo, muitas aparências estranhas e súbitas podem ocorrer, tais como aviões em uma área remota, longe de vias aéreas normais, ou explosão sem causa aparente, ou pessoas que desaparecem sem que ninguém os tenha visto ou nunca mais ouvido falar nada. Para aqueles que frequentam esses tipos de evento, vai parecer um avião de passageiros que aparecer de repente sem avisos em seus olhos, ou um homem que desaparece de repente à vista, ou as pessoas que morrem inexplicavelmente. Na verdade, esses desaparecimentos, aparências, encontram suas causas em sutis batalhas travadas no plano etérico. Por outro lado, aqueles que morrem nas mãos etéreas de reptilianos é porque eles estão servindo como escudo de contra-ataque contra os purificadores que têm ressonâncias de baixas frequências. E quando isso acontece, eles morrem de repente fisicamente e podem mesmo desaparecer tão de repente. Portanto, essas ações estão correlacionadas na dimensão universal e fielmente cumprem a lei de causa e efeito. Através dessas ações, os reptilianos são projetados para gerar medo, terror e tensão, como por exemplo o que a elite do mal fez aos passageiros no caso do voo MH370 da Malásia, que têm sido declarados perdidos ao longo do Oceano Índico. Embora as razões subjacentes neste caso sejam de natureza diferente, ele ainda tem um misterioso desaparecimento. Poderíamos até dizer que este caso do avião desaparecido inflama o lote de imaginação. Quase todas as versões sendo publicadas trazem explicações mais ou menos alucinatórias e tornadas públicas, quer como parte de uma manipulação da multidão ou um exercício de imaginação. Contudo, até agora ouvimos uma única pessoa capaz de descrever o que realmente aconteceu. Já que este incidente é também um evento importante que aconteceu nos últimos meses em todo o mundo e por causa de seu mistério alimentou um monte de debates acalorados. Trataremos brevemente em nosso documentário a ser lançado em breve, de nome O Cronovisor Elétrico, Elementos de um Futuro Próximo.